Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aos Romanos 12, 1, 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente viu na pregação de João Batista, no vídeo anterior, o ponto máximo da sua pregação, pois ele que tinha anunciado já que aquele que viria depois dele, pois ele foi o precursor de Jesus, ele veio cumprindo aquela profecia de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ele prossegue pregando e batizando multidões, aquele chamado batismo do arrependimento. E então chega aquele ponto em que surge um personagem diferente, aquele que era o anunciado por ele. E ele, João Batista, olhando, faz aquela declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vejamos aqui a continuação das palavras de João Batista. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Aleluia! Ele já começou declarando a divindade do Senhor Jesus Cristo, cuja divindade ela foi rejeitada pelos judeus e é rejeitada até hoje por muitos no cristianismo moderno. Mas João Batista não teve dúvidas. Lembre que no verso anterior, ou seja, no verso 15 deste mesmo capítulo, João deu testemunho dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Como entender isto? Vem depois de mim, era antes de mim e já existia. Simplesmente ele estava atestando a divindade de Jesus. E ele continua. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Como Deus, na sua sabedoria, foi revelando de maneira concreta todo o acontecimento. Deus tinha dado um sinal, pois ele estava envolvido numa multidão, e ele sabia que ele batizaria o Cristo. Então, como saber quem era ele? Por isso ele está dizendo que Deus tinha dado um sinal: aquele que vires descer uma pomba
Este é o que batiza com o Espírito Santo. No momento certo, em vídeos posteriores, nós iremos mostrar o acontecimento em si. Aqui, o evangelista está registrando o testemunho de João, o sinal que Deus tinha dado para ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse aquele sobre quem vires descer o Espírito, sobre ele permanecer. Esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já dei o testemunho de que este é o Filho de Deus. Aleluia! Que testemunho! Você sabe que Jesus foi levado, os judeus entregaram ele para ser crucificado, entregaram ele às autoridades romanas. Por quê? Porque ele dizia ser o Filho de Deus. Ele disse num diálogo, aliás, num duelo com os judeus, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aliás, antes ele disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os judeus objetaram: mas como esse homem é um demente, um endemoniado, ele não tem 50 anos, como diz conhecer Abraão? Aí então ele reafirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Ele estava falando que era eterno. Ele estava usando o termo que ele usou lá na sarça ardente, se dirigindo a Moisés. Ah, mas isto custou caro para ele, custou a crucificação. Mas João já havia dito lá na sua pregação, ele testemunhou: este é o Filho de Deus. Isto porque ele viu aquele sinal do qual Deus havia anunciado para ele, aquele sobre quem vires descer uma pomba e nele pousar. Este é o que batiza no Espírito Santo. E isto é, este é aquele que você vai batizar, que você deve batizar. Nós iremos ver no vídeo posterior, na hora do batismo, este acontecimento sendo confirmado. E além disto, a palavra, o testemunho de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.